Amém, irmãos? Bom, que possamos compreender hoje o Evangelho, né? E o Senhor nos dê a graça também de explicar, né? E o Senhor dê a graça aos irmãos um coração de entendimento, né? Que possam entender o que o Evangelho de Romanos fala. Graças ao Senhor, irmãos. Nós começamos esse estudo, vai com a terceira semana, e nós ainda não saímos do primeiro versículo, né? Versículo esse que eu gostaria que ler junto com os irmãos novamente, os versículos de 1 a 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos lá. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 5. Amém. Que é a porção que nós estamos estudando, né? Começa assim a epístola. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios. Então essa, irmãos, é a primeira porção de Romanos que nós estamos estudando. E nós, graças ao Senhor, nós estamos entrando na segunda semana e nós ainda não concluímos o primeiro versículo, né? Isso é uma grande graça para nós, irmãos. Isso quer dizer que o Senhor está ministrando a nós a sua palavra. Não é algo que nós estamos falando ou fazendo algo à toa aqui. O Senhor está dispensando e abrindo a sua palavra para nós. Nesse primeiro versículo, ele fala de 2 pontos. O primeiro ponto é a pessoa do arauto. Quem é o arauto que ele está falando aqui? É ele mesmo, o apóstolo Paulo. E falando sobre ele, ele fala 3 circunstâncias, né? 3 ênfases ele dá na vida dele. Uma, que ele é servo de Jesus Cristo. Segunda, ele é apóstolo. Terceira, ele foi separado. Então são esses 3 pontos da pessoa dele, certo? E outro ponto que ele fala nesse versículo é com respeito ao Evangelho, que ele fala assim: separado para o Evangelho de Deus, né? Mostrando que todo esse Evangelho, tudo que ele pregava, não procedia da mente dele, mas foi algo revelado e dado por Deus para ele. Por isso que ele fala que o Evangelho não é dele, mas o Evangelho é de Deus, para o qual ele foi separado, né? Então ele é servo de Jesus, ele foi chamado para ser apóstolo. Isso que nós vimos em Atos, né? Vamos lá ver em Atos 26. Voltando um pouquinho aí. Atos 26, ele dá o testemunho dele, né? Da sua conversão ao rei Agripa. Aí ele fala ali, explicando que ele estava indo para a cidade de Damasco, né? Com o intuito de prender os irmãos e fazer toda aquela barbaridade que ele pretendia fazer com os irmãos, com a autorização dos principais sacerdotes. E o que ele respirava ali, irmãos, era um respirar de morte, né? Diferentemente, a partir do momento que ele foi convertido ao Senhor, agora o respirar dele não era um respirar de morte, mas era um respirar de vida, né? Senhor Jesus. E aqui ele dá esse testemunho da sua conversão, no versículo 15. Ele fala assim:
Atos 26, versículo 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isto te apareci, né? Para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Né? Então, esse envio, quer dizer, é o apostolado que ele se refere no versículo 1 de Romanos. Ele foi chamado, enviado, né? O termo no grego, apóstolo, é enviado. Ele foi enviado por Deus aos gentios. Isso que ele está falando aqui, né? Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para abrir-lhes os olhos, para lhes abrir-lhes os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim, não dele, mas no Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus que está falando isso aqui para ele. Aí no versículo 9, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, né? E nós, irmãos, recebemos também um chamamento. Mas nesse seu caminhar, qual é a visão que tem te impregnado? Louro, qual é a visão que tem te guiado, meu irmão? Nesse caminhar com o Senhor? César, Jorge, André, Hermerson, o Wendel, qual é a visão que tem governado a nossa vida? Porque todos nós fomos chamados também. Mas não para ser apóstolo, mas para uma função específica no corpo de Cristo. Todos nós temos, irmãos, uma função, um dom a qual o Espírito Santo deu para nós, né? Que nós não façamos o que o servo mau e negligente fez, guardou esse talento no lenço e colocou no bolso, mas pelo contrário, possamos pegar essa graça que também a mesma que ele recebeu, nós também recebemos, possamos trabalhar através dela, se possível até muito mais que outros que estão há muito tempo na nossa frente, se assim nós quisermos mesmo, porque aí já não depende mais do Senhor, depende de cada um de nós, do nosso esforço de pegar essa graça e trabalhar para o Senhor, né? Porque para ser salvo, realmente não é necessário obra nenhuma, e nem é por causa dela que somos salvos, mas uma vez salvo, tendo fé, ela gera uma obra, ela gera um serviço para o Senhor, certo? Oh Senhor Jesus, então nós vimos semana passada sobre esses 3 pontos, né? Sobre ele ser servo, sobre ele ser chamado, sobre ele ser apóstolo, certo? E ele ser separado. Nós vimos também semana passada que o Senhor o havia separado antes mesmo dele nascer, não foi isso que nós lemos em Gálatas? Então isso significa que tudo que o apóstolo aprendeu foi permitido por Deus, porque ele ia usar isso aí lá na frente. Então ele permitiu pegar a cidadania romana, ele permitiu Saulo de Tarso ser ensinado aos pés de Gamaliel, a tal ponto de ele ser irrepreensível na lei mosaica, né? Mas quando o Senhor o salvou, irmãos, ele usou todos aqueles tipos e sombras, leis e preceitos que estava bem gravado na mente do apóstolo Paulo, e ele, por meio da revelação, Cristo, por meio da sua revelação, mostrou que tudo aquilo ali era a sombra daquele o qual ele havia sido salvo, o próprio Senhor, né? Que havia se entregado por ele. Por isso que a gente leu também que em vários cantos das epístolas que ele escreve, que Paulo vivia o evangelho, ele fala assim, por amor ao meu Senhor. E nós, irmãos, qual é a nossa vida que temos tido aqui nessa terra? É por amor a nós mesmos ou é por amor ao Senhor? Nós devemos fazer essas perguntas, irmãos, para nós, para todos nós, até para mim mesmo, né? Eu não me tiro fora disso daí também.
E esse, irmãos, era o caráter do apóstolo. Ele era servo, ele não tinha vontade própria, ele não fazia aquilo que ele queria fazer, ele era guiado o tempo todo pelo Espírito Santo, né? A gente viu também semana passada que eu peguei a questão do crescimento, né? Que muito crescimento, fala de muito crescimento, como se conhecer a Bíblia em si, só por conhecer, fosse um crescimento. Não, irmãos. Os filhos maduros, eles são maduros, o que a palavra fala, mas porque eles são guiados pelo Espírito de Deus. Não existe um amadurecimento longe de Deus. Não existe isso aí. Enquanto nós estamos em Cristo, nós somos, irmãos, pessoas maduras. Quando nós não estamos em Cristo, nós somos pessoas anímicas e carnais. Então, não é como uma árvore que cresce, aí ela só faz crescer, não pode recuar, não. Nós somos diferentes, irmãos. Enquanto nós estivermos em Cristo, nós avançamos, nós amadurecemos. Quando nós saímos deles, nós envelhecemos e deixamos de aprender as coisas excelentes dessa vida, que é a vida divina. Por isso que conseguimos entender agora por que tantas pessoas que o Senhor usa bastante, mas lá na frente pisam na bola. Por quê, irmãos? É porque ele deixou de seguir o Espírito Santo. Ele deixou de ouvir o Espírito Santo. E por isso fala e faz as coisas contrárias, né, ao que o Evangelho fala. Porque ele deixou de ouvir aquele que é dono do Evangelho, como o apóstolo Paulo falou, que é Deus mesmo, e não o homem. E começa a falar coisas, heresias destruidoras, que trazem prejuízo à consciência e à vida espiritual dos irmãos. Por isso que a palavra fala que a luta que há é entre a nossa carne e o espírito. Irmãos, e a nossa luta está nos nossos membros, está em nós mesmos nesse ponto. E o que devemos fazer, irmãos, é clamar dia e noite pelo Senhor, derrama no nosso interior o teu Santo Espírito, para que nós não vivamos por nós mesmos. Caso contrário, irmãos, nós pensaremos que estamos tendo uma vida santa, mas é uma vida, entre aspas, livre, né? Mas livre o quê? Para a nossa própria carne. Porque o Senhor fala a palavra que Ele nos libertou. Mas Ele nos libertou de quê, irmãos? Da ira de Deus, né? E também da força do pecado. Para o quê? Porque antes de crermos no Senhor, nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos vontade própria. A nossa vontade era só pecar. Então o Senhor nos libertou dessa escravidão, mas não para ser livre para fazermos o que nós queremos, mas para ser escravo do Senhor. Ser obedientes por fé ao Senhor. Mudou o nosso Senhor. Antes o nosso Senhor era a nossa carne, aquilo que Paulo fala em Efésios, que nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa vida, escravo disso daí. E o nosso destino é o quê? Ia desembocar no lago de fogo, não é isso que fala a palavra? Mas o Senhor, irmão, quando nós cremos nele, ele nos tirou dessa situação de escravidão para sermos escravos dele, porque nós somos comprados por ele, pelo sangue dele nós fomos comprados. Por isso que tem que entrar na nossa mente e consciência que nós não podemos fazer com o nosso corpo o que nós queremos, porque o nosso corpo, irmãos, é templo do Espírito Santo, não é mais nosso, é do Senhor, está com ele. Isso vai nos constrangendo, nos quebrando e mostrando como nós somos negligentes para com a vida que está dentro de nós. Todos nós, irmãos. Não é isso que acontece na nossa vida diária? Quando nós erramos, a primeira coisa que vem é o Espírito Santo mostrar que nós erramos. E aquele peso, né, que é o peso do pecado, é a morte. Você fica mortificado por aquilo ali, até que você peça perdão ao Senhor. E aí volta novamente, né, o Espírito começar a se mexer e se mover em você. Caso contrário, o que fala a palavra, quando nós não confessamos, os nossos ossos, né,
começa a se envelhecer, começa a se quebrar, até que nós abramos a nossa boca e confessamos o nosso pecado ao Senhor. E Ele, irmão, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele não nos deixará na morte. Ele nos tira da situação da morte devido ao pecado, porque o pecado infringe a justiça dele, né? E quando nós pedimos perdão, Ele nos limpa de todo o pecado, né? E nos purifica de toda injustiça. Oh, Senhor Jesus! Então, o apóstolo Paulo, ele foi separado para isso. Ele foi separado, irmãos, da lei mosaica para o Evangelho de Deus, né? A minha vida era uma coisa quando eu não tinha o Senhor, mas o Senhor me separou daquilo para ter uma vida de comunhão com Ele, né? E fala que separado. Opa. Separação envolve duas ações: separação de e separação para, que nós vimos semana passada, certo? E o apóstolo Paulo, ele foi, assim como ele foi separado de uma forma completa para ser um fariseu, alguém conhecedor plenamente da lei mosaica, né, pelos seus pais, o Senhor o separou de uma forma completa para o Evangelho de Deus, certo? E a mesma coisa aconteceu conosco também, irmãos. Nós somos santos de Deus. O que quer dizer santo? Santo quer dizer separado. Nós fomos separados por Deus para vivermos o seu Evangelho. O nosso trabalho é algo secular, mas a primazia que tem que nos governar é o Evangelho de Deus. É Ele que tem que ser nosso foco. O trabalho nosso, irmãos, é algo secular. Ele vem depois da nossa vida com o Senhor. Porque se o nosso trabalho conquista a primazia, se cumpre aquele versículo que o apóstolo Paulo fala. Se a nossa vida em Cristo, né, se limita apenas a coisa dessa vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, irmão, olha o que o Evangelho é e olha o que essa vida é no mundo aqui. Olha a riqueza que é o Evangelho, irmãos. E olha que, sim, devemos trabalhar, com certeza. Mas primeiro é o meu trabalho. Toda a minha vida eu tenho que voltar para o meu trabalho, né? Então são essas coisas, irmãos, conforme em Cristo nós vamos ganhando essas revelações, mais separados vamos nos tornando para o Senhor. Porque o Senhor, de uma forma objetiva, nos separou para Ele, mas subjetiva, Ele está nos separando cada dia mais e mais para Ele. Isso, se nós estivermos seguindo a Ele com fé. Caso contrário, nós também seremos ludibriados, né, pelas ações desse mundo e pelo encantamento sedutor das coisas que há no mundo. Essas coisas nos arrastam para longe de Deus, para longe do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, como separado e servo, irmãos, ele era uma pessoa que não tinha livre-arbítrio no seu pensar, no seu agir e no seu falar. E nós? Como nós temos vivido, falado e agido diante das pessoas? Vocês já prestaram atenção? Que às vezes quando falamos uma coisa, a gente coloca a mão na boca, mas já saiu a coisa. Isso mostra que isso tem que ganhar, tem que nos ganhar. E quando nós vemos isso, irmãos, colocar o joelho no chão e rogar ao Senhor, Senhor, me livra disso, porque isso são atitudes da carne. Quando nós estamos no Espírito, antes de nós falarmos, irmão, nós raciocinamos e pensamos se isso vai trazer edificação ou morte para aqueles que estão ouvindo. Isso que o Espírito faz conosco. Quando nós fazemos o que Ele não nos manda fazer, aí Ele vai falar de outra forma, mas vai falar, vai nos levar a pedir perdão a qualquer pessoa que nós ofendemos, porque estamos no processo de aprendizado a ser guiados pelo Espírito Santo, porque nós já temos o Espírito Santo, mas o que ele tem que ganhar é a nossa mente, vontade e emoção. Amém, santos?
Na questão do apóstolo Paulo, eu estou pegando para não ficar algo apenas doutrinário, mas também algo prático. Não sei se os irmãos estão percebendo. Porque a palavra, ela tem que entrar na nossa praticidade da nossa vida. Não é só repetir o versículo e explicar o versículo. Isso é a coisa mais fácil que tem, você explicar o versículo. A questão é levar o versículo de 2.000 anos atrás na praticidade da vida da pessoa hoje. E isso, irmão, só quem faz é o Espírito Santo. Que pega um versículo que foi falado há 2.000 anos atrás, Nali, e aplica depois de 2.000 anos na nossa vida atual. Né? Ó Senhor Jesus, que o Senhor faça, irmãos, tudo isso que nós lemos, né? Nós fomos chamados novamente, nós somos servos do Senhor, né? E nós fomos separados por Ele, assim como Ele fez com o apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo, ele tinha um item a mais, que o Senhor chamou ele, tornou ele escravo e separou para o Evangelho, enviou ele como um apóstolo. Que nós vimos também que o termo apóstolo, o título apóstolo, não se pode ser usado mais hoje, porque o Evangelho já está completo. Por isso que não se pode usar mais o título apóstolo, como se Deus enviasse um homem novamente para pregar algo novo, além das Escrituras. Não tem mais isso, irmãos. Por isso que não se pode usar mais o título apóstolo, porque naquela época o Evangelho estava sendo escrito ainda, que nós vimos em Apocalipse, que já tinha pessoas que estavam se autodenominando apóstolos, não vimos isso? Em Apocalipse capítulo 3, né, com a igreja em Éfeso, e eles viram que eram todos mentirosos. Por quê? Porque o último apóstolo do Senhor estava preso na ilha de Patmos, e o inimigo, querendo usar isso para causar dano na vida dos irmãos, enviou pessoas fraudulentas no meio deles. Só que eles, guiados pelo Espírito Santo, não. Vocês não. Vocês não são apóstolos do Senhor. E olha que nem tinha sido completado o Evangelho. E já havia apóstolos fraudulentos naquela época, que não são. Como também em Coríntios, o apóstolo Paulo fala, esses falsos irmãos aí, obreiros da iniquidade, cães, chamava assim aqueles lá, que são pessoas assim que entram no meio dos irmãos com o intuito que de apenas se tornar senhor sobre eles e tirar o máximo de proveito em cima deles, mas nunca levar os irmãos mais para Cristo, né? O qual você vê em todas as epístolas de todos os apóstolos, todas elas, irmãos, nos fala de Cristo e nos leva para Cristo Jesus, porque eles eram os verdadeiros apóstolos. E hoje não tem mais, né? Quem chegar no meio de nós e falar, irmão, vai falar essa abobrinha para longe de mim, né? Para longe de nós. Porque o último apóstolo do Senhor foi o apóstolo João, a qual o Senhor deu o Apocalipse, depois deu o Evangelho e as epístolas, e assim fechou toda a revelação divina, a qual nós temos aqui. Então foi mais um ponto também que nós vimos, né? São os obreiros fraudulentos aí. E sobre a questão do apóstolo Paulo ser separado, vamos lá em Filipenses, capítulo 3. Versículo do 4 ao 6. Ó Senhor Jesus amado, aleluia, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Ó Senhor, vamos ler do 2 em diante, né? Lembrando aqui, ainda bem que, ó Senhor, ele fala assim, olha só, irmãos, bem alto para nós, né? Tá uma exclamação aqui, ó, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Amém. E nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Aí ele fala, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensar que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha só, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel,
da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Oh Senhor Jesus, irmão, toda a vida dele que estava, toda a vida dele. Você sabe pegar toda a sua vida e considerar como um refúgio para viver Cristo? Foi isso que ele está dizendo, e foi isso que ele viveu. Por isso que o nosso trabalho ele não pode ter a primazia. Quem tem que ter primazia em nossa vida é o Senhor Jesus. Para que também possamos falar, considero tudo isso como perda por causa da sublimidade de Cristo. Jesus, o nosso Senhor. Né? Ele continua. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia. Você sente, irmãos, aqui, como ele fala, meu Senhor, de uma forma terna, de uma ternura incomparável. Eu acho que nenhum esposo fala de uma forma tão terna como ele fala aqui nas Escrituras com respeito ao Senhor. Nem realmente não pode, não. O amor humano se comparar ao amor de Cristo que tinha por esse homem, e esse homem por amor a Cristo. Quem é, irmãos, aqui o marido que pode dar sua vida pela sua esposa? E quem é a esposa que pode dar sua vida pelo seu marido? Você teria fé assim suficiente? Porque a palavra fala, irmãos, que nós devemos amar os irmãos até o ponto de darmos a nossa vida por eles, né? Isso está na primeira epístola de João, certo? Olha o grau de amor que o Senhor quer nos levar, irmãos, a esse amor ali, de tal forma de dar a vida, capaz de dar a vida pelos irmãos. Assim como no tempo do apóstolo Paulo, tinha irmãos que colocavam a cabeça na frente para não deixar tocar no apóstolo. Irmãs que acabavam com todos os seus bens para dar condições de o irmão viajar. São esse tipo, irmãos, de atitudes que procedem de pessoas que vivem fielmente diante do Senhor. Que se for possível, se o Senhor pedir dela, ela é capaz de dar, porque ela tem fé no Senhor e não no homem. Oh Senhor Jesus, ele continua: meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e a considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha só, irmãos, para o conhecer, o irmão falou, né, em Oséias, que não há conhecimento de Deus. Mas por quê? Porque as pessoas amam mais as suas coisas do que ao Senhor. Como que vai haver conhecimento de Deus? Se nós trocamos a pessoa do Senhor pelas nossas coisas, né? Como é que vai haver conhecimento? E olha a atitude do apóstolo, ele deixava de lado todas as coisas para conhecer o Senhor. Ele continua, versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Ó, irmãos, puxa vida, comunhão dos seus sofrimentos. Você já teve comunhão com o Senhor a ponto de você chorar por algo que está no coração do Senhor? O Senhor está querendo ganhar uma pessoa e você diante do Senhor, intercedendo por aquela pessoa, e o Senhor te levar a você chorar por causa daquela pessoa que ainda não foi salva. E é isso, para isso que o Senhor morreu, irmãos. Foi para salvar as pessoas, né? Ó Senhor Jesus, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é essa atitude, né, de uma pessoa separada, né? É um grau de separação tal que nos leva realmente a dar mais valor ao Senhor do que aquilo que tira o meu tempo, que seja trabalho, seja diversão,
seja o que for, irmãos, que não é o Senhor, não, isso não vou fazer, eu vou gastar esse tempo para conhecer o Senhor. É esse grau de separação que o Senhor quer nos levar, a realmente a ser separado para Ele, somente para Ele. O nosso coração sendo um jardim fechado, mas totalmente aberto para o Senhor plantar todas as suas riquezas do seu Evangelho no nosso coração. Isso é um grau de separação maravilhoso. Então nós vimos esses 3 pontos semana passada. Hoje nós vamos ver mais um ponto, né? É a fonte do Evangelho. Ele era servo, apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A gente vai ver sobre a fonte do Evangelho. O que é a fonte do Evangelho? A gente vê que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro nesse versículo que ele não é a fonte de toda essa riqueza, né, que ele fala em suas epístolas, mas a fonte é Deus. Deus é a fonte do Evangelho. Aí ele fala assim, Paulo deixa claro que ele não é a fonte do Evangelho, ele é apenas o arauto, né? É aquela pessoa que pega tudo o que o rei pensou junto com os seus súditos, os seus príncipes, o que eles pensaram, determinaram, escreve no papel e dá para o arauto abrir e falar, não o que procede da mente dele, mas o que o rei está pensando. Isso que nós vimos semana passada. Esse é o arauto, é aquela pessoa que pega o que o rei está pensando e fala para a população, né, daquele reinado. E o apóstolo Paulo era esse, é ele que abria as escrituras, certo? E falava para os gentios e para os judeus que passassem na frente dele. Ele pregava o Evangelho. Ele não cria as mensagens apenas, ele apenas as transmite. O Evangelho não vem do homem, mas de Deus. Sua origem não está na terra, mas nos céus. O Evangelho não é fruto da mente humana, mas da revelação divina. 2 Coríntios 3, do 4 ao 5. Oh, Senhor, quem achou pode ler, quem achou pode ler. Aleluia. Olha o que ele fala. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, né? Deixando bem claro que tudo que ele realizou, irmãos, não procedia dele, não procede de nós, Ruiana. Procede do Senhor. Quanto mais nos achegamos ao Senhor, mais o Senhor realiza suas obras por meio de nós e por meio daqueles que se achegam a Ele. Provérbios 2, de 1 a 11. Não, vamos ler primeiro Tiago 3. Tiago 3. Epístola de Tiago, capítulo 3, depois de Hebreus aí. Olha só, vamos ler do 13 ao 18. Tiago 3, versículo 13 ao 18. Fala assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mestre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras? Se pelo contrário tendes em vosso coração invejas, amargura e sentimentos facciosos, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto,
é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, né? Trata as coisas com imparcialidade, procura ouvir as duas partes, certo? Sem fingimento, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a sabedoria, ela vem lá do alto, e o resultado dela, irmãos, é paz no nosso meio. Não há sentimento de inveja e nem facção, né? Cada um procurando o seu partido. Pelo contrário, há unanimidade na pessoa do Senhor, porque a sabedoria que vem lá do alto está sendo distribuída para cada um de nós. Oh, Senhor Jesus. Outro ponto, né? Provérbios 2. Provérbios 2. De 1 a 11. Olha só a sabedoria, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Filho meu. Acharam aí? Provérbios 2, versículo de 1 a 11. Acharam? Amém? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e inclinares o coração ao entendimento, e se, sempre tem o se, né? Se, porque depende de nós isso aqui, irmãos. Amém? Se clamares por inteligência e por entendimentos alçares a voz, né? Oh, como Daniel fez, e o Senhor fala, no momento que tu colocaste os olhos, o teu coração para entender, saiu a resposta. Só que foi barrado ali, se lembra? E passou 21 dias, e Daniel também não desistiu. Passou 21 dias jejuando ali e sofrendo dores, né? Até que viesse para ele o que ele queria entender. E assim é conosco também, irmãos. Não é diferente, não. É a mesma coisa conosco. Pelo contrário, ainda chega mais rápido do que a ele, né? Oh, Senhor Jesus, já temos o Espírito em nós, não tem mais barreira. É só chegar, inclinar os ouvidos e o coração e clamares a voz ao Senhor por entendimento, e o Senhor vai derramar sobre nós, irmãos, a sua sabedoria. Oh, Senhor, se buscarem, versículo 4, a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Olha só, irmãos, ele reserva, louro, a verdadeira sabedoria para os retos. O que é o reto, irmão? Não é aquela pessoa que seja perfeita, como o apóstolo Paulo falava. Irmãos, eu não sou perfeito, mas eu estou galgando isso aí. Nós também, irmãos, olha para nós, não somos perfeitos. Mas o que é ser reto aqui? É você ter esse objetivo, ter um alvo a atingir. É isso ser reto. Ter um alvo que é de conhecer o Senhor, por mais que você seja cheio de problema, mas no seu interior você busca ser perfeito. Então isso aos olhos do Senhor é ser reto, é uma pessoa reta, que tem um alvo a atingir, a ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai. Isso, Sabrina, é ser reto diante do Senhor. Não é? A gente pensa que ser reto é aquele perfeitozão, não é, irmão? O que ganha o coração do Senhor são esses imperfeitos estarem buscando a Ele. Isso ganha o coração do Senhor. Porque no meio das nossas fraquezas, buscamos aquele que é perfeito, irmãos. E aquele que é perfeito nos torna perfeito também. Oh, que maravilha! É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderá justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência
te conservará. Então, né, a gente vê que o apóstolo Paulo não procedia todas aquelas verdades dele, mas o caminho para nós termos a mesma excelência, irmãos, de verdade divina, é esse caminho que nós lemos no capítulo 2 de Provérbios. É alçar a voz ao Senhor, que Ele é a sabedoria, né? E Ele reserva essa sabedoria para aqueles que buscam essa sabedoria, né? Se você quer sabedoria, então, todo dia de manhã, você inclina o seu coração na palavra e busca essa sabedoria, porque depois, irmão, o resto do dia é só labuta, né? Porque temos que trabalhar. Então, o momento adequado é o que? De manhã cedo, antes de começar, botar a mão no arado, né? Nosso coração está descansado, a nossa mente ainda não pegou nenhuma informação, então é o momento propício para que a palavra de Deus venha e se deposite no nosso coração. Senhor Jesus. Os apóstolos não inventaram o Evangelho. Ele foi revelado e a eles confiados por Deus. Por isso que temos não é uma miscelânea de especulações humanas, nem mais uma religião a ser acrescentada ao que existe. Não é isso. O que temos é o Evangelho de Deus, as boas novas do próprio Deus, ao mundo perdido. Sem essa convicção, a evangelização perde todo o seu conteúdo, propósito e motivação, né? O Evangelho é o quê? Para levar salvação às pessoas, né? Trazer o perdido, pegar o perdido e fazê-lo achado diante de Deus. Para isso que serve o Evangelho. 2 Timóteo, né? Com respeito que o Evangelho não é algo de uma elucidação humana, 2 Timóteo 3,16, quem já lê bastante já sabe o que significa. O que fala, né? 2 Timóteo 3,16. É, isso aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o Evangelho não é algo que procedeu da mente dos apóstolos, mas foi o Espírito Santo inspirando eles, levando eles a escrever tudo isso que nós lemos hoje. 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Isso. Né? Então a gente vai ver que o que ele pregava não foi algo que vinha da mente dele. Aqui está a experiência dele e da fonte, né? Como aconteceu toda essa revelação que foi dada para ele. Ele fala, 2 Coríntios 12: se é necessário que me glorie, versículo 1, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor, certo? Aí ele fala, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Certo? Então foi daí, né, um dos pontos na vida do apóstolo Paulo, no momento que ele foi arrebatado, ele ouviu, Louro, coisas inefáveis. Foi revelado para ele o Evangelho ali, de uma forma completa, né? E não apenas isso, as visões e revelações do Senhor foi passado para eles ali naquele momento. Outro ponto, né, que o Evangelho não procede de homem, Efésios 3, versículo 8. Isso, irmãos, é para quando alguém chegar para você e perguntar, eu não creio nesse Evangelho, porque foi o homem que escreveu, foi o homem que inventou. Então, esses versículos são chaves para você combater e ajudar essa pessoa a sair da ignorância, da mentira em que ela vive, né?
Olha só o outro ponto aqui. Versículo 3, Efésios capítulo 3, versículo 8. Fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, André. Não era a riqueza do apóstolo Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, Marcos, Lucas, né? Não era eles a fonte do evangelho. A fonte do evangelho é Cristo, é Deus mesmo. Ele é a fonte do evangelho. Oh, Senhor amado. Deixa eu ver aqui que aí. Amém. Há muitos evangelhos inventados e distorcidos pelo homem. O caráter desses outros evangelhos é a reivindicação pretensiosa de homens presunçosos. Esses evangelhos não passam de falso evangelho. O evangelho de Deus é o verdadeiro evangelho. O que fala, né, o evangelho? Fala da jubilosa proclamação da sua vitória e da exaltação de seu filho e da consequente anistia e libertação que os homens podem desfrutar pela fé nele. É isso que fala o evangelho. E fala de uma pessoa que morreu para libertar o homem do seu pecado. Isso que fala o verdadeiro evangelho. É uma jubilosa proclamação da vitória de Deus, irmãos, sobre o pecado. E essa vitória dando libertação para o homem caído. Aqueles que são libertos pela fé nele. E não em coisas miraculosas. Isso aí são coisas secundárias. Gente com mão para trás, falando grosso. Não, irmão, esse não é o foco do evangelho. Não é isso aí. O foco do evangelho é a salvação de Deus para todo aquele que crê. Esse que é o ponto central do evangelho de Deus, né? Mostrando a pessoa do Filho de Deus, que morreu para salvar o homem perdido, o homem em pecado. Romanos 1:17, né? Fala nesse ponto. Romanos 1:17. Oh, Senhor amado, aleluia. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então esse é o ponto central do evangelho. E o que fala, né? É para a salvação de todo aquele que crê. Agora vamos entrar num ponto aqui que fala a antiguidade do evangelho. Nesse momento aqui nós acabamos de completar o versículo 1 dessa epístola, né? Que vimos que a fonte do evangelho não era o apóstolo Paulo. Não era o apóstolo. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu colocar aqui logo no... Não disturbe, né? Em terceiro lugar, a antiguidade do evangelho. No versículo 2, vamos ler o versículo 2 de Romanos mesmo, que já estamos aí, no capítulo 1. Olha só, irmãos. Então, só recapitulando aqui, os irmãos se lembram dos pontos que nós lemos até agora, Inali? A irmã consegue recapitular aí rapidinho? Os pontos que nós lemos no versículo 1. Amém. Ao evangelho. Muito bem. Você vê nesse pequeno versículo 4 pontos. Isso, irmãos, sabe por que a gente ainda fala muito por cima? É porque é uma hora. E se a gente fosse entrar aqui, irmão, muita coisa. É muita coisa.
Só esses 4 pontos. Agora o versículo 2 fala assim: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, né? Mostrando que o apóstolo Paulo falava, ele apenas estava revelando aquilo que os apóstolos no Antigo Testamento já havia sido prometido, né, aos judeus, que era o Messias que haveria de vir. E assim nós vemos que o Evangelho, irmãos, ele não é um plano B. Ele não é um plano, como se o Senhor criasse o homem, ele botou o homem no jardim, agora vai dar tudo certo. Aí plano deu errado. Puxa, o primeiro plano deu errado. Agora nós vamos ter que fazer um segundo plano. Aí vem o Evangelho, irmãos. O Evangelho ele já era predestinado, ele já foi concebido desde a eternidade passada. Porque o Senhor já sabia que o homem iria cair. O Senhor sabia de todas as coisas, irmãos, né? Ele sabia que o homem ia cair, ele sabia que um dia ele viria para morrer no lugar desse homem que havia caído. Sabia de tudo isso aí. Então o plano não é, o Evangelho não é um plano B. O Evangelho também não é uma ruptura com o passado, mas uma consumação. Olha só o que fala 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, para você ver que não é uma ruptura com a antiga aliança, com o que já aconteceu. Oh, Senhor Jesus. Então, qual é o ponto que nós estamos vendo agora, irmãos? É a antiguidade do Evangelho. Esse é o próximo ponto que nós vamos ver agora. Ele não é uma ruptura, mas ele é uma consumação. Olha o que fala 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha só, é algo que já havia sido falado na antiga aliança. Versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mostrando que o Novo Testamento ele é a consumação do Antigo Testamento, né? Que não é algo novo, certo? É uma consumação. O evangelho que Paulo pregava é aquele prometido pelos profetas no Antigo Testamento e revelado aos apóstolos no Novo Testamento. Atos 13, né? Que fala nesse ponto, é Atos 13. Senhor Jesus, olha só, irmãos, 50 minutos. Amém. Então aqui a gente vai ver da onde procedia o evangelho, o que Paulo pregava. A gente vai ver que não foi algo da mente dele, nem algo que nunca havia sido falado, pelo contrário, já havia sido falado e prometido na antiga aliança. E aqui é uma prova disso daqui. Ele fala assim, vamos ver desde o versículo 13, para a gente ver todo o contexto. Fala assim, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perges da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perges para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura, olha só, da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tem de alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Ah, rapaz, olha para quem deram a oportunidade, para o apóstolo Paulo abrir a porta, o homem cheio de encargo, né? Olha só.
Aí Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, né? E vós outros que temei a Deus. Quem? Os gentios que estavam ouvindo a lei, que temiam ao Senhor, certo? Que temia a Deus, vírgula, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais. Olha só, Abraão, Isaac, Jacó, vai passar por todas as escrituras, irmãos. É rico demais isso aqui. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, né? Onde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Olha só, irmão, o que acontece, uma geração sendo pervertida dentro de uma outra geração, uma nação sendo pervertida dentro de uma outra nação cheia, né, de ídolos e tudo aquilo que os judeus assimilaram aquilo para a vida deles. E por 40 anos o Senhor suportou todos esses maus costumes, né? De tal forma que os sepultou no deserto e foi obrigado a levantar uma nova geração para que adentrasse na boa terra. Nós sabemos disso. Você vê como as más conversações corrompem os bons costumes. Foi isso que aconteceu com eles ali. Versículo 19: e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhe deu juízes, né? A gente vê lá no livro de Juízes, e depois veio o profeta Samuel. Então eles pediram um rei. Que foi o primeiro rei? Saul. Aí ele continuou: e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado estes, é aquele que tira e coloca reis, não é isso? Tendo tirado este rei, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Começou a colocar Jesus, ele que é o ponto central de tudo que está escrito na Antiga Aliança. Se você ler 2 Samuel, rapidinho aqui, cadê? 2 Samuel, deixa eu ver aqui, 2 Samuel 6, versículo 12, olha só, 13, 2 Samuel 6, versículo 12, 13 e 16, fala assim: isso falando para Davi: quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ele falando para Davi, Deus falando para Davi com respeito a Jesus. Versículo 16: porém a tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre, né? É isso que ele está falando aqui em Atos 13. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira, né? Agora vocês entendem por que João Batista perdeu a sua cabeça. Porque era para ele ter seguido o Senhor. O que ele fez? Ele fez uma obra paralela do Senhor. Aí não tem condições, ele só arrancou a cabeça dele mesmo, né? Em vez de ajudar, dando suporte para o Senhor, estava fazendo uma obra paralela dele. E aqui deixa bem claro, a sua obra acabou ali no momento que o Senhor apareceu. Aí ele fala: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos,
descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém, leem, e as suas autoridades, pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. Já pensou, irmãos, todos os sábados a gente está aqui, domingo, e você não conseguia entender isso aqui? Já pensou, irmãos? Quem que está errado? Quem está falando ou é o coração que não está aberto para o Evangelho? Né? É uma pergunta, devemos colocar isso diante do Senhor. Barba de molho. Por que, Senhor, eu não estou conseguindo entender? Tem algo errado. É lógico que eles não entenderam, né? Porque era com permissão de Deus, era algo que já havia sido pré-ordenado por Deus, que eles não poderiam reconhecer o Senhor. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, se eles tivessem reconhecido ele, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Porque em Romanos ele fala que eles amam com sinceridade de coração a Deus, mas sem entendimento. Ó, irmão, que o Senhor nos livre de estar amando a Ele, mas sem entendimento. Nós devemos amar o Senhor com entendimento da sua palavra. Ó, Senhor Jesus. Lei todos os sábados. Quando condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, né? Como quando Pedro ali cortou a orelha daquele servo ali, do sumo sacerdote, ele pegou, que isso, Pedro? Faça isso, porque todo que lançar a mão de espada, pela espada perecerá, e foi lá e colou a orelha do servo e disse, como se cumprirão as coisas que estão escritas a meu respeito, Pedro? Se tu fizer isso, eu tenho que ser preso, porque está escrito que eu tenho que ser preso, martirizado, morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Tudo isso tem que acontecer comigo. Ele falando para Pedro ali, né? Escrito, né? Tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Oh, Senhor Jesus, há um homem na glória, irmão. É um mediador entre Deus e os homens. Jesus, homem, não é espírito, é um homem que está na glória, que vive a interceder pelos homens aqui. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos, irmãos, o evangelho da promessa feita a nossos pais. Olha a antiguidade do evangelho, irmão. É muito antigo. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, olha, pegando as escrituras da antiga aliança e trazendo, revelando no novo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, olha só, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção, aquilo que nós lemos em 2 Samuel 6. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecado por intermédio deste quem? Jesus. E por meio dele, tudo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não podeis ser justificado pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas, né? Isso está em Abacuque, esse versículo aqui, versículo 41, só que lá está diferente.
Aqui ele pegou um versículo, que ele fala ali dos caldeus, que está levantando um povo e tal, né? Só que aqui ele pegou aquele versículo e aplicou para a nação de Israel. Fala assim: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis, se alguém vô-la contar, né? E assim ele pregou o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali naquela sinagoga, na cidade de Antioquia da Pisídia, né? E a gente vê que o que ele falou, ele não inventou algo, irmãos. Ele pegou o que já estava na antiga aliança e foi só revelando para os irmãos, mostrando que o evangelho não é algo novo. Pelo contrário, é algo muito antigo, né? Que o evangelho, a nova aliança estava oculta na antiga aliança. E a nova aliança é a revelação da antiga aliança. Não há uma ruptura entre eles. Pelo contrário, um é a conclusão do outro. Certo? Então, é o evangelho que nós estamos lendo em Romanos, né? Que Paulo fala aqui. É o evangelho, é o qual foi por Deus outrora prometido dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, o que nós lemos ali em Atos 13, deixando bem claro para nós. Senhor Jesus, deu uma hora aí, né? Então vamos dar uma parada aqui, irmãos, porque tem muita coisa para nós vermos aqui, e é necessário nós vermos. Por que é tanto especificado assim? É porque para que nós tenhamos, irmãos, palavras para salvar aquele que está sendo enganado pelo inimigo, que não conhece o evangelho, né? E aqueles que se acham que conhecem o evangelho, o Senhor, por meio de nós, possa tirar as escamas dos olhos dele e possa realmente conhecer o Senhor, Emerson, né? O Senhor depende de nós para isso, irmãos. Ele não vai enviar anjos, ele vai enviar os seus filhos a pregar o evangelho, e aqueles que realmente clamam a ele por sabedoria. Amém, santos? Amém. Jesus é o Senhor. Senhor, obrigado por essa noite. Senhor, queremos que o Senhor realmente leva-nos a ser fiel ao Teu Evangelho, realmente a ser separados, servos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por todas essas palavras. Obrigado por cada coração que está aqui. Senhor, não deixa que essas palavras sejam roubadas, Senhor, mas pelo contrário, elas possam achar um coração fiel a Ti, Senhor. Um coração aberto ao Teu Evangelho, um coração aberto ao próprio Senhor, para que o Senhor faça a Sua vontade nele e através dele, Senhor. Desse coração sendo uma boa terra, para que o Senhor possa colher os seus frutos, Senhor, os Teus frutos que a Ti é devido. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui, Senhor. Nos guarda pelo Teu Santo Espírito. Guarda os irmãos também que não puderam vir. Guarda os nossos irmãos que estão viajando, Senhor. Livra os nossos irmãos de todo mal. E traga-os em paz, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Obrigado. Jesus é o Senhor. Aleluia.